escola sabatina, chamado Palavras Cruzadas. Eu sou o Samuel, aqui tenho comigo o Luís Santos. E o tema deste trimestre, como já temos estado a falar, é a mordomia. Principalmente nesta lição vamos abordar os temas de mordomia no Éden, quando é que a mordomia foi instalada, como é que se começou a falar deste tema. E na lição de sábado à tarde começa com o Jardim do Éden e com os primeiros mordomos que nós assistimos. Adão e Eva. Eles não eram donos do Jardim do Éden, não possuíam fisicamente, mas eles eram mordomos daquilo que Deus lhes tinha confiado. Ou seja, eles tinham a responsabilidade de tomar conta e proteger e preservar o Jardim do Éden. E este foi talvez o primeiro exemplo de mordomia que nós assistimos na Bíblia. Talvez, e é logo o primeiro, está mesmo no início de Gênesis. O que acontece é que quando Deus cria o mundo, Deus coloca dois seres humanos. E Ellen White, a certa altura, ela até vai dizer, e salvo erro, estamos a falar do capítulo, de um dos primeiros capítulos, não sei se o segundo ou o terceiro capítulo do Grande Conflito, em que ela até sugere que Adão e Eva estavam na Terra para os animais como representantes de Deus, ou seja, que os animais, não tendo capacidade para entender por si mesmos, que seria pelo exemplo, pela existência de Adão e Eva que eles próprios conseguiriam também ver a Deus. Acontece que, de facto, quando Adão e Eva estão no jardim, Deus criou o jardim, portanto, se Ele o criou, Deus é o possuidor, claro. Deus criou inclusivamente o homem e a mulher e por isso ele será o possuidor, ele será o dono, por assim dizer. Mas ele confia-lhes inteiramente as coisas e confia-lhes a tal ponto de os deixar administrar, de os deixar a gerir, de os deixar a governar a terra e o Jardim do Éden. E é isso que acontece quando nós estamos ali no início, no capítulo de Gênesis, é isso que está a acontecer. Entretanto, a lição também nos diz que após o Éden nós também somos mordomos. E de facto, eu acho muito interessante que a certa altura tem aqui uma frase que diz isto é, também nós somos mordomos, mas somos mordomos num ambiente bastante diferente daqueles que desfrutaram Adão e Eva. Portanto, eles herdaram um mundo absolutamente perfeito, em que Deus era o Senhor e agora eram os seus mordomos. E conviviam com Ele até diariamente e nós sabemos que Deus ia à sua presença e passeava por eles. E nós agora vivemos num ambiente diferente. Nós vivemos num ambiente em que o mundo caiu em pecado e existe também um outro Senhor no mundo. E vivemos num ambiente em que nós não nos conseguimos aperceber da presença física de Deus. Não o vemos fisicamente e falamos com Ele através da oração, o que não é necessariamente igual a falarmos com Ele face a face. Mas ainda assim nós somos chamados a ser mordomos de Deus, porque tudo o que existe na Terra, tudo o que aqui temos é passageiro, mas nós próprios somos passageiros. E vendo desta forma, como é que nós nos podemos outorgar o direito de pensarmos sequer que somos possuidores da Terra? Nós estamos aqui no sentido de sermos os seus administradores, os seus gestores, e Deus confiou-nos a nós particularmente algumas coisas que nós habitualmente chamamos de posses, mas que não são. E eu queria perder aqui algum tempo, se calhar, a pensar nisto. O que é... Nós falamos de mordomia e de ser mordomo. E o que é que significa isto? O que é ser mordomo? E principalmente tendo em atenção que nós estamos habituados a ser proprietários. Vamos lá ver. A maior parte de nós tem uma casa, terá um carro, tem outro tipo de posses, bens mais pequenos, com significâncias relativas, mas que estamos habituados a ser proprietários desde pequenos. Porque se olharmos para uma criança pequenina e lhe tirarmos um boneco, ele diz logo é meu. Não é? José é dono. O que é que então significa isto de sermos mordomos? Mordomo é alguém a quem é confiado um bem
algo de valor, algo valioso, e que o guarda. Guarda-o, mas não o guarda como guarda o banco. Guarda, não guarda como guarda um cofre. Guarda e administra como se fosse seu. Portanto, ele vai ter aquele bem, vai cuidar dele com os mesmos interesses do verdadeiro dono. Exato. Não é? Isto é que é ser mordomo. Portanto, ele vai gerir a casa como se a casa fosse sua, mas tendo sempre noção de que a casa não é sua. A mordomia está associada a uma grande responsabilidade. Porquê? Porque o que diferencia, o que faz de alguém um bom mordomo, é que essa pessoa identifica-se com o proprietário. Ou seja, ser mordomo não é só, para as palavras de hoje, não é só como aceitar um trabalho e fazer as coisas contra a vontade. Não. A principal característica de um mordomo é se identificar com o proprietário para poder zelar pelos seus interesses como se ele estivesse lá. Estando ausente, tem um mordomo que vai tomar as decisões como se fosse o proprietário. Então, a grande característica que define um bom mordomo é ele estar ali de livre vontade e identificar-se com o proprietário. Porque se o mordomo não amar o proprietário, não desejar os mesmos interesses que ele, vai acabar por os seus objetivos e os seus interesses à frente, e isso já não é definição de um bom mordomo, e nós temos exemplos disso na Bíblia. Por falar em exemplos na Bíblia, há muitos que nos aparecem aqui, e eu estou-me a lembrar de José. José é um exemplo de um mordomo na casa de Potifar, não é? E como é que José se torna mordomo e que tipo de mordomo é José? É interessante pensarmos nisto. Ele torna-se mordomo porque ganha a confiança do seu senhor e por isso é que o seu senhor lhe deposita a responsabilidade da casa e confia nele a responsabilidade da casa. Ele sabe que a casa, no entanto, apesar dele dispor dos bens como se fossem dele, apesar dele querer que a casa resulte bem, que a casa tenha bons frutos e tudo mais, ele sabe que a casa não é sua, e inclusivamente a família de Potifar, não é? Onde está a mulher. E em terceiro acontece uma coisa algo injusta, mas quebra-se a confiança entre o senhor e o seu servo ou o seu mordomo. Quando José é injustamente acusado de abusar dos seus privilégios como mordomo e de tentar apropriar-se desta relação que era do seu mestre, do seu senhor e da sua mulher, e quando se dá a quebra dessa relação de confiança, ele é preso, ele é punido também. Temos outros exemplos de mordomos na Bíblia e o próprio mordomo de José, mais tarde, quando os irmãos de José vão ao Egito. E fala-nos aqui em Isaías 22, no capítulo 22, de um mordomo da casa de Ezequias, que também era tesoureiro. E, ao que parece, ele estava a utilizar o seu lugar e o seu poder para seu benefício próprio. E, como tal, foi deposto também. Entretanto, quando vamos ao Novo Testamento, aliás, no Velho Testamento, o mordomo aparece sempre ligado a estas questões mais físicas, mais da casa, não é? É o dono da casa, é o que gera a casa. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, aparece Jesus que nos abre um pouco mais este panorama. E fala-nos algumas vezes de mordomos. Servo bom e fiel, assim como o servo negligente ou até o servo desonesto, né? O mordomo desonesto. E temos algumas parábolas que são contadas por Jesus. Uma delas, aquela que para mim me é mais querida, é a parábola dos talentos, em que um senhor vai estar ausente muito tempo. E então confia em 3 servos. E a um deposita mais talentos, a outro um pouco menos, e há finalmente um terceiro mordomo, um terceiro servo, a quem o senhor lhe deposita apenas um talento.
E este senhor, ele ausenta-se muito tempo e passado, então esse muito tempo, ele regressa. E quando regressa vai pedir contas dos talentos que deu a guardar. E o primeiro entrega-lhe os talentos que lhe foram dados e o valor foi duplicado. E o segundo, a mesma coisa. E este senhor abençoa-os sempre e diz: serve bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isto mostra-nos. E entretanto vem o terceiro. E o terceiro, à vista desarmada, parece que não foi mau mordomo, porque ele apresenta-lhe o talento que lhe foi dado. Foi só um talento. Deu-lhe só um talento e ele vai apresentar ao seu senhor exatamente aquilo que o senhor lhe deu para guardar. Mas é repreendido. E é repreendido porquê? Porque a ideia da mordomia, lá está, não é como sermos um cofre. Um cofre onde se põe uma coisa e ela fica lá igualzinha. Mas a ideia da mordomia é que nós gerimos os bens que o Senhor nos... Os bens, e não só os bens, que o Senhor nos confiou e os fazemos frutificar. Exato. A lição continua e começa a trazer mais a mordomia para o campo espiritual. Mas, se me permites, deixa-me só... há aqui uma outra parábola, que está em Lucas 12, e que me incomodou bastante, que é a parábola também do mordomo, que o seu senhor está fora e ele, pensando, o meu senhor está fora e vai-se demorar, nunca mais volta, então começou a abusar do seu lugar. Portanto, ele inclusivamente começou a maltratar os outros servos, as servas, e começou a usar todos os bens para seu próprio proveito, como se ele fosse de facto o patrão e estava ali para comandar aquilo. Exatamente. E foi mal com as coisas do seu senhor. E o senhor vem, ouve falar daquilo, vem, e quando lá chega diz-lhe, eu vou-te pedir contas daquilo que tu estiveste a fazer. E ele, percebendo que vai ser castigado e posto na rua, vai ter com aqueles que são grandes devedores. Ele fica a pensar, então e agora, o que é que vai ser da minha vida? E então ele vai ter com aqueles que eram devedores do seu senhor e pergunta assim, quanto é que tu deves? E o outro responde, eu devo 100. Então aponta aí 50. Olha, pega, está aqui, aponta aí 50. Ou seja, ele estava a tentar granjear amigos, distribuindo aqui as riquezas que eram do seu senhor. Esta parábola incomodou-me um pouco, eu tive de estar a estudar, ainda fui ali também outros textos dela no também, para perceber um bocadinho melhor a parábola. Mas há aqui um aspecto que eu queria reforçar, que é esta questão da ausência do Senhor. E nós somos muito sensíveis a esta questão da ausência do Senhor, porque vejamos, o nosso Senhor está longe, é exatamente como o Senhor da parábola. Ele está longe, Ele está fora, e nós somos detentores das coisas do nosso Senhor, dos bens do nosso Senhor. Nós somos detentores de tudo aquilo que temos, tudo aquilo que está à nossa volta, nós somos detentores dessas coisas. E como é que nós lidamos com esta demora do Senhor em voltar? Será que nós temos presente que o Senhor vai voltar? Será que nós administramos as coisas de Deus tendo o fito em que Jesus vai voltar, em que estas coisas para nós são passageiras, elas não são nossas por direito eterno, elas estão apenas ao nosso cuidado durante o tempo que nós aqui estamos? Será que nós temos noção disto? Será que esta demora não nos afeta da mesma maneira como afetava a este mordomo infiel? Porque estas parábolas de Jesus são sempre ilustrar um pouco a nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros. E eu, de facto, gostava de deixar aqui esta questão para que nós refletíssemos de que forma é que a demora do Senhor nos afeta a nós também. Desculpa ter-te interrompido. Até fizeste uma pequena introdução à parte que nós vamos abordar agora, que é a mordomia dos mistérios de Deus. Ou seja, há coisas que nós não compreendemos plenamente nas Escrituras, às vezes há coisas que podemos ficar intrigados e é sobre isso que a lição continua-nos a falar. A lição diz que somos mordomos de coisas que não compreendemos plenamente. Sabemos apenas o que a revelação e as Escrituras desvendam. A nossa maior mordomia consiste em vivermos como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E o que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós, como seus mordomos, preservemos, ensinemos, protegemos e cuidemos da verdade divina.
Então, Deus deu-nos direções, Deus deu-nos mandamentos e é neste sentido em que nós temos que, como cristãos, aplicar a mordomia na nossa vida. Temos princípios que devemos guardar, temos promessas que Deus nos fez e é este sentido de identificarmos com o nosso Senhor e cumprirmos e agirmos segundo os seus princípios que Ele nos deixou de livre vontade, amando o proprietário do mundo, daquele que criou todas as coisas, que a mordomia é trazida para o campo espiritual. Mas esta questão dos mistérios é interessante, não é? Os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, porque os mistérios de Deus, sermos mordomos dos mistérios de Deus, também é interessante pensarmos o que é que isto significará, o que é que significa os mistérios de Deus. Verdade. Eu, quando fui ler aqui as passagens que pedi a Colossenses no capítulo 2, 1 Timóteo no capítulo 3, o mistério é o próprio Jesus Cristo, não é? E ainda há pouco tempo também estávamos a falar sobre às vezes fazemos orações e parece que as orações não foram atendidas. Porquê? Tu dizes que o mistério é Jesus Cristo porque de alguma forma nós nunca conseguimos atingir a pessoa que Jesus foi? Ou é-nos incompreensível? Como é que nós não conseguimos atingir a perfeição? Sim, em todas as dimensões de Cristo. É muito difícil compreendermos Jesus Cristo. O próprio... nós temos um vislumbre do que é o Ministério da Salvação, do que é o Ministério da Intercessão. Temos um vislumbre, mas compreender realmente, nós não podemos ter a pretensão de conseguirmos compreender tudo. E as coisas de Deus, muitas delas, aliás, que é uma grande arrogância nossa, nós às vezes pomos Deus em causa porque nós não compreendemos, não é? Como não compreendo, não existe, ou como não compreendo, não faz sentido. E é aqui que nós também somos mordomos nos próprios mistérios de Deus. Porque nós, pela fé, aceitamos esses mistérios e pela fé os guardamos. Eu não sei explicar de outra forma. Quando eu faço a oração, e fazemos a oração por vários motivos, não é? Um dos principais motivos há de ser a confissão pelos pecados, o agradecimento também das inúmeras bênçãos que Deus nos dá. Mas quando fazemos uma oração de intercessão em que estamos a pedir a alguém, estamos a pedir a Deus que interceda em favor de algo ou de alguém, como é que devemos orar? Nós oramos, e eu lembro-me sempre do exemplo de David. David, quando o seu filho com Batseba estava muito doente e estava a morrer, Davi vestiu-se de saco e de cinza e jejuou e orou. E não arredou pé até que teve a notícia que o menino tinha morrido. E curiosamente, portanto, Davi, que está naquele cuidado todo, esperávamos que esperneasse e gritasse, mas não, quando lhe veio a resposta, olha, o menino morreu, ele deixa de orar, lava-se, veste-se e a vida segue. E eu muitas vezes faço isto também. Eu não consigo compreender porque é que algumas vezes a oração é atendida e outras vezes não é atendida. Mas também não me julgo capaz de entender isso. E então acabo por aceitar. Uma vez estava a falar, encontrei o pastor Ernesto Ferreira, que muitas pessoas se lembram dele, e com saudade até. O pastor Ernesto Ferreira, eu quando o encontrava gostava sempre de lhe fazer perguntas, aproveitava sempre de lhe fazer perguntas. Um dia estava-lhe a perguntar qualquer coisa e ele respondeu-me assim, Deuteronômio 29:29. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Deuteronômio 29:29, foi pelo pastor Ernesto Ferreira. Ele diz-me assim, Deuteronômio 29:29, as coisas reveladas são para nós e estes mistérios são para Deus. E nós talvez um dia venhamos a ter conhecimento destes mistérios. Talvez um dia não venhamos a ter conhecimento destes mistérios. Isso é a vontade de Deus também. Aquilo que é essencial para nós nós percebemos, é o que significa, o que está escrito em Deuteronômio 29 é isso. Se aquilo que é essencial para nós percebemos, aquilo que não é essencial para nós percebemos, porque Deus, na sua imensa misericórdia e sabedoria, decidiu que não era importante que nós soubéssemos, então isso nos está encoberto. Mas pronto, mas aqui, de facto, quando falamos dos mistérios de Deus, há muitos mistérios. E nós não os temos de compreender a todos. Porque somos seres pecadores e infinitamente inferiores a Deus, mesmo em entendimento. E aplicando o campo dos mistérios e das coisas que nós não compreendemos à mordomia, nós temos que defender
e acreditar e espalhar a mensagem de que, de certa forma, essas coisas que nós não acreditamos ainda são possíveis. Por exemplo, nós fazemos uma oração de As intercessão, coisas que nós não acreditamos ainda são possíveis. as coisas que Eu não foram creio que, respondidas. Não é? que nós não conhecemos, não é que nós não acreditamos, não é? As coisas que Sim, nós sim. não conhecemos que são possíveis. Sim. Eu Dando creio o que sim. exemplo que tu deste, uma oração intercessória que não é atendida. Mas nós temos evidências na Bíblia que diz que a oração intercessória tem poder. Mesmo não tendo sido atendida, nós não compreendemos porquê, mas nós devemos acreditar como mordomos de Deus. Ela não foi atendida da forma que nós esperávamos, muitas vezes. E no sentido em que estávamos a pedir, muitas vezes. Mas nós queremos que a vontade de Deus se cumpriu. Nós queremos que Deus não foi alheio, não é alheio àquilo que se passa no mundo. De qualquer forma, eu creio que nós temos a responsabilidade de orarmos em consciência por aquilo que pensamos que está de acordo com a vontade de Deus. Sempre pedindo, claro, que seja cumprida a vontade de Deus. Mas até Jesus no Getsemane faz uma oração que é: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. E a verdade é que esta oração não foi atendida. Ele também diz no final: mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Mas a própria oração de Jesus não foi atendida. Portanto, há alturas em que as nossas orações não são atendidas. O porquê muitas vezes nos escapa. Às vezes até podemos vir a compreender mais tarde, mas o porquê muitas vezes nos escapa. Mas isso não nos deve impedir de continuarmos a orar. Como Davi fez. Davi orou, jejuou, vestiu-se de saco e cinza. E quando finalmente se tornou vazio que ele continuasse a orar pela cura do filho, pelo restabelecimento do filho, então ele simplesmente levantou-se, vestiu-se, lavou-se e seguiu a sua vida. A lição faz-nos aqui uma comparação que é essencial entre os bens tangíveis e intangíveis. Nós temos a tendência de associar a mordomia normalmente a bens materiais. E a lição quer-nos mostrar que os dons de Deus, ou seja, as posses intangíveis que nós temos, são exemplos de mordomia e têm que ser defendidos perante a causa de Deus. Transmitindo isto de outra forma, talvez os nossos dons e os nossos talentos podem valer mais do que muitas posses materiais. E a vontade de servir a Deus pode superar, muitas vezes, o talento e a inteligência. Porque se nós tivermos talento e tivermos inteligência e não tivermos a mordomia verdadeira de fazer algo porque nos identificamos com o nosso Deus, muitas vezes não conseguimos explorar esses talentos. E nós sabemos que Deus capacita aqueles que têm vontade. Então, trazendo isto para o campo espiritual, a mordomia, nós temos que tentar e ter vontade de desenvolver os nossos talentos, porque eles são de igual forma importante aos bens materiais que nós atingimos nesta vida. Sim, e eu concordo exatamente com o que estás a dizer, porque, aliás, acho que expuseste tudo muito bem. Portanto, mas ainda diria que há outros bens, outros dons que são intangíveis e que acabaste por nos falar. A salvação, por exemplo, é capaz de ser o maior dom que temos, não é? A graça de Deus. A salvação, o direito à salvação é o nosso bem mais precioso e que nos é concedido, e nos é dado, porque a salvação não é nossa, é-nos concedida, não é? E a própria fé também é uma delas. Aliás, quando nós olhamos para Efésios 6, nos versículos 13 até 17, vem-nos falar da armadura de Deus e toda ela nos é concedida. Vamos ver a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Tudo ela nos é concedida. Como é que nós lidamos com estes dons? Às vezes parece-nos que é mais fácil com estes do que com os outros, não é? Parece que temos mais dificuldade em pôr ao serviço de Deus os bens materiais. A verdade é que tudo o que é nosso está ao serviço de Deus. Tudo o que é nosso está posto para Deus. Eu estava aqui à procura neste livro, mas não é, já vi que não é neste livro. É que no Mensagem aos Jovens, a certa altura, está a falar sobre os talentos que nós temos e diz que falar é um talento. E muitas outras coisas, a força é um talento que nos é dado. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós pomos isso à disposição de Deus? Ou como é que nós, pura e simplesmente, desperdiçamos a nossa força, a nossa saúde? Como é que às vezes desperdiçamos a palavra que dizemos? O Provérbios diz: a palavra
com isso já não volta atrás. Não é? É verdade. A ofensa já não volta atrás. Mas é interessante que de facto, quando vamos ler o livro dos Conselhos sobre a Mordomia, principalmente vai falar sobre aquilo que nós possuímos, ou que supostamente possuímos, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, as nossas riquezas, mas também fala destes que são os dons espirituais e os talentos que nos são concedidos por Deus e que uso é que nós fazemos deles. Se às vezes os desperdiçamos em vez de os pôr a frutificar ao serviço de Deus. Como a Bíblia nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nós, como mordomos de Deus e identificando-nos como cristãos, nós podemos ter a certeza de que nós temos uma capacidade e maneiras de servir a Deus. E por mais inteligente que nós possamos pensar que somos, se nós não metemos os nossos talentos ao serviço de Deus, não valem de nada. É como saber cantar e cantar só em casa e não trazer o talento para Deus, não é? Cabe a nós pedir a Deus para que nos possamos explorar a nós próprios e achar a melhor forma de servir a Deus e servir os seus princípios, não desviando o nosso foco daquilo que é importante. E se calhar para terminar isto, íamos falar na questão da responsabilidade que nós temos em relação aos bens que nos são confiados. E aqui, os bens e os dons que nos são confiados. E aqui, a frase do Senhor para o seu servo, quando Jesus conta a parábola, que diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Porque quem é fiel nas pequenas coisas, nas coisas mais pequenas, também é fiel nas coisas maiores. E quem é infiel nas coisas mais pequenas também é infiel nas coisas maiores. Mas também para aquele que foi o servo negligente, o dono diz: a esse, até aquilo que lhe foi entregue, até aquele único talento que lhe foi entregue, até esse lhe será retirado. Portanto, temos aqui de facto uma grande responsabilidade, e não é coisa pouca. Olharmos para as coisas que temos, para os bens que temos, para o dom que temos, para a saúde, para os dons espirituais, para os talentos, e pensarmos o que estamos a fazer com eles, de que forma, se Deus nos entregou, que uso devo dar a eles. E pensar que todas estas coisas devem ser colocadas ao serviço da obra e ao serviço de Deus. Não sei se tens mais algum apontamento para fazer em relação à lição desta semana. A lição acaba em quinta-feira, diz assim: mordomos sábios definem-se pela sua vontade de aceitarem e executarem o princípio moral da responsabilidade pessoal. Eu confesso que eu tive alguma dificuldade ao princípio de entender esta frase. Queres falar sobre esta frase? Olha, isto tem a ver com uma discussão muito grande, que é a discussão do livre-arbítrio. Se nós temos liberdade para escolher o que fazemos ou não. E, de facto, nós, quando somos mordomos, nós temos liberdade para escolher como é que queremos administrar os bens os bens de Deus, os bens do Senhor. Não é? Quando nós nos vemos como mordomos, nós temos liberdade para decidir como é que vamos agora proceder. E é de acordo com essa liberdade que se afere a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, porque nós, de facto, temos essa liberdade. Aliás, há aqui uma parte, estava aqui a tentar ver... Pois é aqui que estava a dizer também, e aqui a citar Lucas 12:48, é que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito e vice-versa, não é? Pronto, eu penso que será isto. Não sei se respondi à questão que colocaste. Sim. Okay. Penso que já abordámos essencialmente a mordomia em termos físicos e em termos espirituais, que é aquilo que a lição nos fala. Olha, eu antes de terminarmos, que o tempo já é escasso, queria só fazer uma recomendação, porque esta semana, além de estudarmos a lição, podíamos olhar para outros textos também que nos podiam ajudar. Quando estava a estudar esta lição e este trimestre, tenho lembrado muito deste livro. Este livro é um livro de Ellen White, chama-se Conselhos sobre a Mordomia. Todos estes livros que eu aqui trago podem ser encontrados na internet, fazer downloads dos PDFs gratuitamente. Todos os livros de Ellen White estão em PDF na internet e podemos fazer download. E por isso, quem não o tiver, aconselho que também possa ir buscá-lo. Os conselhos sobre mordomia e principalmente tem aqui uma secção que eu recomendava, que está relacionada com a lição que nós temos estado a falar, que é a secção, desculpem lá,
Secção 5, Despenseiros das riquezas. Despenseiros, é o sinónimo para mordomo, não é? Despenseiros das riquezas, em que tem aqui subtítulos: a riqueza é um talento confiado, métodos de adquirir riqueza, perigo na prosperidade, ciladas de Satanás, riqueza mal empregada, compadecer-se dos pobres. Portanto, achava interessante podermos olhar aqui. Isto lê-se muito depressa, porque são secções muito pequenas. Depois tenho aqui, para falar para os jovens, o livro Mensagem aos Jovens, também é uma coletânea de textos de Ellen White, em que tem, e eu aqui apontei, deixa-me ver, que eu aqui apontei, para não me esquecer qual seria o capítulo é Fidelidade no Mínimo, em que de facto também fala destes aspectos da mordomia, como é que nós podemos aplicá-los à nossa vida. E por fim, este livro que aqui está, não é de Ellen White, é de Charles M. Sheldon, e chama-se Em Seus Passos que Faria Jesus. É um livro muito conhecido, tem muitas apresentações. Este livro também se encontra disponível na internet para download. E de facto é uma história, conta uma história. Mas é muito interessante lermos, porque trata-se de uma congregação que acaba por fazer um desafio a si próprio. Vêm-se confrontados com uma situação que lhes acontece e de repente fazem um desafio a si próprios. Muito honestamente, eles desafiam-se a não fazer nada sem primeiro perguntar: se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, que opção é que ia fazer? E isto depois vai às coisas mais pequenas das suas vidas. E há vários exemplos. Um dos exemplos é o exemplo de uma rapariga, uma jovem, que tem um grande talento. Ela tem uma voz excepcional e canta muito bem. E ela decide pôr esse talento ao serviço de Deus. E quando nós às vezes pensamos, mas cantar, o que é que isso tem? Mas ela faz do canto, neste caso, o seu ministério em favor dos outros. Não é só sobre ela. Acho que todas as histórias aqui são interessantes para se ler e para se conhecer. E eu penso que esta pergunta, em meus passos que faria Jesus, é a pergunta que faz o administrador de Jesus. Eu estou aqui nesta posição, tenho estas coisas todas aqui à minha disposição, de que forma é que eu hoje vou empregar na minha vida? Se fosse Jesus no meu lugar, como é que ele as empregaria? Eu acho que é mesmo, transcreve a lição, exatamente, esse tema. Pronto, então desta forma nos despedimos, já ultrapassámos um pouco o tempo, o limite que nos foi dado inicialmente, mas foi um prazer estar aqui, poder partilhar esta lição contigo, Samuel, e também com as pessoas que estão a assistir. E já agora gostava de fazer o apelo para que subscrevam este canal e possam também semanalmente receber estas mensagens de reflexão que nos ajudam a pensar um pouco sobre a lição e a preparar-nos também para quando estivermos a passar a lição em conjunto na igreja. Obrigado, Luís, e desejo uma boa semana a todos os nossos ouvintes e que possam procurar estes livros que nos foram sugeridos aqui. E boa tarde. Obrigado.